Então, vou me apresentar. Meu nome é Elton Franklin. Eu sou engenheiro civil, também sou formado em matemática. É, já estou no curso há alguns anos, trabalhando com a disciplina de desenho arquitetônico e noções básicas de engenharia. É, a ideia do, do, do curso e a ideia que a gente, né, junto com o cronograma do curso, o pessoal da coordenação, o professor João, é de levar o maior número de conhecimento que, né, que o, das áreas, dessa área, né, da área tanto de arquitetura como de engenharia, que o corretor ele tenha, ele absorva, né, esse conhecimento e utilize nas suas, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, é algo que fortalece muito o trabalho, fortalece muito o conhecimento, e isso, com o tempo, ele vai notando essas características, esses detalhes que geralmente a gente faz as discussões aqui, e ele melhora muito o desempenho de suas vendas, melhora a dinâmica, né, do seu trabalho. Para quem está participando, se já é do ramo, se já trabalha com vendas, sempre os clientes eles fazem perguntas muitas vezes específicas. Essas perguntas específicas, ela vai cair uma hora ou na área de engenharia, né, ou na área de arquitetura, na área de projeto, ou até na área de design. Então é interessante o corretor ele ter essa visão global, claro que de uma forma muito superficial, ele não precisa ter agora um exemplo, entendimento de um projeto estrutural, ele dar interpretações, não. Mas pelo menos ele ter uma ideia, enxergar muitas vezes alguns absurdos, né, que acontecem na construção civil. Muitas vezes algumas obras elas pecam, né, em detalhes. É um produto que é muito caro, né? Construção civil, a casa, um apartamento, um comércio, é muito caro. E nesses tempos agora de pandemia, está ficando mais caro ainda, né? O pessoal está aproveitando e está inflando um pouco os preços e os orçamentos estão todos indo para o saco. Então, essa é a ideia, certo? Ter esse conhecimento global, ter esse conhecimento do que é esse universo da construção civil, para a gente poder ter uma interpretação de tudo e poder fazer boas vendas, tranquilo? E como foi feita essa divisão? São 6 aulas, certo? Essas 6 aulas que foram gravadas, elas dividem mais ou menos da seguinte forma. Essa primeira parte, a gente vai ver a parte do contexto histórico e vai ver um pouquinho da parte das normas técnicas. A gente faz a introdução às normas técnicas. Nos outros momentos, na outra aula, a gente dá continuidade a essa parte de norma técnica e a gente entra na parte de legalização, né? Como é que é feito os processos de legalização e tal. E na última aula, a gente entra especificamente na parte dos projetos em si, principalmente na parte das atividades, tanto do engenheiro como do arquiteto, da concepção do projeto em si, né, o que a gente chama do projeto arquitetônico, suas etapas, e entramos também na parte dos projetos complementares, que seriam os projetos de engenharia, é, projeto estrutural, elétrico, hidráulico, cabeamento de internet, ar-condicionado. Então, tem alguns projetos que podemos, de alguma forma, encarar como projetos complementares, tá bom? E no último, a gente fala algumas coisas específicas, que é detalhes principalmente de norma, questão de concepção de residência e um pouquinho de esquadria. A gente vê aí a concepção das esquadrias, como é feita, a importância. Beleza? Então, eu vou começar aqui na parte histórica. Por conta das situações, né? Eu comecei exatamente às 17h12, eu esperei aí mais ou menos 8 minutos,
por aí, pessoal. Então, vou cara mais ou menos isso. Então, a gente vai ter mais ou menos aí uns 50 minutos. Eu vou dividir mais ou menos em 25 e 25 do que vai ser apresentado agora, do contexto histórico e de um pouquinho das normas. Uns 30, 20, tá bom? Novamente, para quem estiver chegando, pode perguntar no chat aí, fazer qualquer questionamento. A gente vai ter nessa troca e vamos compartilhar, tá bom? Vou começar aqui o slide, qualquer dúvida pode escrever. Então vamos lá. Beleza. Aqui. Então, galera, como eu mencionei aqui para vocês, começa pela parte da história da arquitetura em si, né? Eu vou sempre estar utilizando um mousinho com a caneta, eu gosto de rabiscar, né? Interessante. Deixa eu pegar uma cor aqui mais chamativa, vou pegar o vermelho mesmo. Então, pessoal, a palavra aqui um pouquinho da origem da palavra, né? Da palavra arquitetura, que ela vem do português europeu e no caso do português brasileiro, a arquitetura em si, ela tem origem, é uma palavra de origem grega, né? De arte, significado de primeiro, o principal, tecton, significado de construção. Então, daí a gente tem uma ideia que é primeira construção, certo? E, no caso, né, refere-se à arte ou à técnica de projetar e edificar ambientes habitados pelo ser humano, tá bom? No vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso, a gente foca um pouquinho nesses textos, tá bom? Então, aqui seria lá na parte pré-histórica, né, no período pré-histórico, a gente fala das primeiras casas, a gente fala dos primeiros locais. Alguém pode perguntar, pode fazer algum questionamento, professor, mas as primeiras casas não foram as cavernas, algo desse tipo, e o ser humano meio que ele ali, de alguma forma, ele ia dividindo com os animais esses ambientes? Sim, tinha essa situação. Só que ele utiliza aquele ambiente que a natureza, de alguma forma, né, por conta dos seus intempéries, por conta dos acidentes geológicos, ou por alguma outra situação, algum enchente, algo desse tipo, criou aquele local, né, aquela caverna, ou algum acidente geográfico que geralmente forma como fosse um telhado, né? A gente vê muito em montanhas onde passavam rios, e aqueles rios hoje não existem, que fica, né, uma certa estrutura, né? Ficou, e dependendo do como foi cavado, né? Como foi, né, o rio, de alguma forma, ele vai fazendo a retirada dos materiais e aí deixa um local que pode ser utilizado como um ambiente para se morar. Claro que a gente está falando na questão histórica, pessoal, princípio lá da humanidade, beleza? Então, mas eu não peguei esse tipo de construção, na verdade, eu não peguei esse tipo de situação. Por quê? Aqui eu pensei, e a ideia vem disso, da construção. Quer dizer, o homem ele viu a necessidade de, opa, eu preciso construir um local que vá servir como abrigo. Para para quê? Qual a finalidade? Proteção contra a chuva, contra o sol, a questão dos intempéries, né? Que é isso, né? A questão, muitas vezes, do frio, do calor muito grande, então ele precisa de uma sombra, ou ele precisa de um local coberto para, assim, não estar tá ali exposto, né? Era uma época também que o homem ele compartilhava muito os ambientes com animais de grande porte, né? Então, e animais carnívoros, então de alguma forma ele precisava de locais que fossem mais, de alguma forma, lhe protegesse. Então, tem essa situação que é importante, né?
e se viu aí para para a história, para o homem, né, ele poder estar começando suas primeiras casas. Aqui é interessante você ver que aqui, pessoal, você vê que foram colocadas uns barras de ferro. Claro que isso a ideia aqui é de preservar, né, manter a estrutura dessa rocha, porque você já percebe que ela tem uma fissura aqui grande, certo? Então, a princípio é isso, certo? É uma questão para essa rocha aí ela poder continuar estável, né? Continuar mantendo sua resistência. Então foi feito de alguma forma foi pensado na questão dessa estrutura ela continuar estável. E aí fica alguns questionamentos, algumas outras aulas, né, que a gente utilizou essa imagem de como essa pedra veio parar aqui, pessoal. Ó, como essa pedra ela veio parar nessa posição aqui. Então, você vê aqui até pela espessura da pedra, que é uma pedra, uma rocha, né? Assim, bem espessa aí, uma rocha que tem um peso muito grande. Então, de alguma forma, não sei dizer exatamente, essa pedra ela parou aí em cima dessas outras. E você vê que foi meio intencional. Essas outras pedras estão numa forma que dá um encaixe para a outra justamente ficar em cima. Então, aqui, né, já serve de algum local, justamente para o homem aí poder utilizar de alguma forma. E essa outra, pessoal, algo nessa outra imagem, né, a gente fala da oca, e aqui a gente pode citar algumas situações. Primeiro, o salto tecnológico daqui para aqui é grande, muito grande. Você vê que é uma casa que ela ficou mais fácil de ser confeccionada, né, de ser produzida. Os insumos, de alguma forma, é algo que, assim, é mais fácil o transporte, tem abundância, e ele consegue, de uma forma muito eficiente, manter esse ambiente aqui num formato que quando a chuva ela caia, né, ela de alguma forma ela vai estar sempre descendo, ela não vai ficar empoçada. Então, de alguma forma, ela tem um nível tecnológico alto que faz com que essa água ela vá sempre fluir. E quando na questão do sol, você vai perceber que é um ambiente que é muito protegido. Ele protege muito bem dos raios solares. Eu já tive a oportunidade, há muitos anos atrás, num evento, numa escola, da gente fazer uma visita depois de Garanhuns, não esqueci agora no município, mas tem lá uma reserva indígena e a gente fez uma visita a essa reserva. E é muito interessante você ver esse tipo de construção lá. E assim, no dia estava muito quente, mas a gente teve a oportunidade de entrar em uma delas lá, que é meio para mostrar, né, como é. E o clima dentro, assim, a temperatura, você vê que é uma temperatura mais baixa, né? Então, você vê que o salto foi grande e conforme a humanidade foi evoluindo também esse processo, beleza? Tranquilo. Aí aqui a gente entra na parte do outro nível de tecnologia também, que seria a construção dessas pirâmides aqui, ó. E aqui entra também a questão religiosa, né? Então, de alguma forma, a estrutura ela é pensada, ela é feita para exaltar algum deus, né? Que são civilizações que acreditavam em mais de um deus. Então, tinham como um exemplo, esse é um exemplo de uma pirâmide inca. Então, tem lá, né, sua religião, sua cultura, e você vê que é uma pirâmide e você começa a perceber que existem padrões. A gente depois, quando a gente for ver a parte de civilização,
A gente vai ver um pouquinho sobre esses padrões. Quando a gente olha aqui, lembra muito bem um prisma. Então, são áreas. Então, a gente pega um pouquinho da matemática, é algo que dá para se calcular, é utilizado cálculos até hoje, com base nesses formatos. E aí você consegue ver um padrão e consegue ver uma lógica. Pô, eles fizeram a base mais larga, porque eles, assim, não era a forma que eles conseguiam estabilizar o prédio. Tem era o ter pego, posso até ver para uma outra aula. Tem alguns rabiscos que alguns historiadores conseguiram, né, acharam, das pirâmides meio que antes dessa estrutura. Ela era uma pirâmide que ela meio que era pensada não no formato de pirâmide, mas eles queriam meio que fosse no formato de um cubo ou de um prisma retangular. Só que eles perceberam que conforme a estrutura ia crescendo, ela começava a inchar no meio, começava e, consequentemente, ela vinha a cair. Então, tem vários desenhos nessa ideia, que a estrutura ela começava a falhar. Então, eles começaram a perceber que a estrutura que era mais estável era aquela que tinha uma base maior e a parte de cima menor. Então, eles conseguiam dar uma estabilidade e utilizando a metodologia construtiva que eles tinham na época. Então, essa ideia de pilar, questão do concreto armado em si, questão de viga, eles não tinham, né? Era mais utilizando rochas e eles, de alguma forma, conseguiam até moldar essas rochas para fazer como fossem blocos. Então, era mais ou menos essa ideia, essa concepção. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade, viu? Participem, para a gente poder estar trocando um pouquinho. Se tiver alguma informação aqui, queira compartilhar também, fiquem à vontade. E aqui, pessoal, a gente vem para uma casa, aí eu pego uma realidade, né, nossa, uma realidade de Pernambuco, do sertão pernambucano, que é a casa de taipa. E a casa de taipa, você vê que ela tem aquela mesma princípio da oca, da casa dos índios, que é uma casa utilizando materiais, né, utilizando insumos que, assim, de alguma forma fácil, né, bem vasto na natureza. E, claro, o nível de resistência aqui é muito baixo, né? Então eu tenho uma resistência baixa com a facilidade dos insumos de encontrar, né, os materiais. Mas aí você consegue rapidamente, teve algum problema, choveu muito, você consegue fazer a substituição dos elementos. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Primeiro que você percebe que os elementos, né, que é construída a casa, né, que é a questão da argila, né? Você percebe a argila aqui, ó, em toda a estrutura da casa. Você vê que aqui ela tem uma estrutura, vou até colocar uma cor diferente. Você percebe que ela tem uns madeiritos que eles vêm assim, ó, esses madeiritos, né? Tanto na parte horizontal, como também na parte vertical. Então, esses madeiritos é justamente para estruturar, né, as paredes. E aí você vem com a argila e vai como se estivesse fazendo um reboco. E você vai colocando, né? Preenchendo. E depois, quando seca, você tem ali um ambiente, uma parede. E essa parede ela vai ter uma resistência. Claro que não é nada muito absurdo, pessoal, mas ela vai ter sim uma resistência. E tá pronta aí uma casa que se viu muito aí, eu acredito que ainda hoje, né, dependendo da situação, é utilizada na região. E claro que essa daqui, ela tem um telhado, né, vou colocar aqui novamente o vermelho, que fica mais visto. Você vê que esse telhado aqui é um telhado utilizando telha, né, de argila, mas eles utilizavam muito a questão da folha, né, em si, esse tipo de folha do mesmo tipo aqui, eles utilizavam lá. E depois, claro que eles aprenderam, né, a questão de confeccionar
tanto o tijolo como a telha, e aí de alguma forma foram utilizando a telha. Vantagens, pessoal, desse tipo de casa. Principal ideia, a vantagem. A temperatura. Você sempre vai ter uma casa com uma temperatura bem mais baixa. É uma casa, um ambiente mais fresco. Então, para o sertão nordestino, muito quente, temperaturas muito altas, então você tinha uma casa que tinha uma diferença térmica do que estava externo para o interno. E, e muito barata e muito fácil de construir. Claro que era uma coisa rara de chover, mas poderia ser choveu. Aí essa argila, ela tem uma tendência, né, de vai ter o acúmulo de água, vai acumulando água no material, e o material começa de alguma forma se degradando ali, começa perdendo sua estrutura. Depois você confecciona mais argila, onde teve os problemas, você vai fazendo um reforço e rapidamente ali você tem a concepção, né, a construção novamente daquela parede, daquele ambiente. Então, essa facilidade, o custo, tornou uma casa muito popular no sertão aí do Brasil, de forma geral. A questão da temperatura, como também a gente conversou, tem alguns problemas, né, que o principal é a questão da saúde em si, por conta essas paredes, elas muito propícias, né, principalmente ao barbeiro, né? Então, era muito grande, assim, era muito alto os casos de pessoas que contraíam, né, a doença e de alguma forma depois, né, no tempo desenvolvia problemas no coração, e é algo que com as nossas construções atuais você consegue minimizar em muito, praticamente você não tem casos na cidade desse tipo da doença do barbeiro, né? Questão do inseto. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, pessoal. Certo? Passando aqui, quem quiser ter alguma dúvida, pode falar, pode escrever aí que eu volto para a parte aí que mais específica. Então, pessoal, falando aqui especificamente do tijolo, né? A gente tem a questão dos tijolos de barro seco, a questão do concreto armado. Então, toda a questão das casas primitivas aos arranha-céus, tumbas sagradas, pequenos vilarejos pré-históricos, tudo que isso aí eu abordei. Precisa de alguma forma, tem lá o que o arquiteto, né? Isso, Geise, perfeito, doença de Chagas. Obrigado. Estava tentando lembrar o tempo todo, mas acabei esquecendo. Então, tudo aí, no caso, vai ter a questão dos elementos arquitetônicos. Então, a arquitetura, ela vem sempre junto com a história da humanidade, sempre vem junto aí mostrando as etapas, né? Que é mais ou menos que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for falar de civilização, junto com a parte da arquitetura. Tranquilo? Então, continua contando a história, né? O arquiteto, né? A engenharia de forma geral, vem contando sempre a história da humanidade. E aí, pessoal, a gente fala especificamente da produção do tijolo. A gente tem aí o tijolo, né? Ainda hoje não é nível de tecnologia não é alto. Claro que para esse processo aqui ele evoluiu bastante. Vou colocar o laser aqui. Para esse, comparado o tijolo de 8 furos, 6 furos, ele tem, claro que ele evoluiu bastante quando eu comparo com isso aqui. Até você ver, ó, é bem comum nessas áreas, você vê crianças trabalhando, então tem alguns erros, né? Assim, a questão também dos colaboradores, trabalhava de todo jeito, então era algo bem atrasado, algo bem assim complicado. Os tijolos também, pessoal, eles não tinham muita uniformidade, não eram uns tijolos muito precisos. Então, assim, essas diferenças de tamanho, muitas vezes de alinhamento, que a gente chama de esquadro, ele prejudica muito na hora da construção, na hora do assentamento.
Quem já construiu ou quem já viu alguma obra, de alguma forma geral, você vê que tem pedreiro que ele, aqui, ó, essa questão do reboco, né, justamente a regularização ali para poder assentar o tijolo, tem tem pedreiro que se você deixar, ele faz feito esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele faz muito espesso, assim, muito grosso essa camada. Isso gasta um material enorme. Você tem um gasto de argamassa muito alto, que consequentemente você vai ter um custo na sua obra muito alto, só por conta disso. Então, esses detalhes aí fazem toda a diferença, né? Porque você percebe que assim existe um exagero e também por conta que muitas vezes o tijolo ele não é muito regular e aí você precisa ter essa regularização para poder assentar melhor o tijolo, tranquilo? E aqui a gente mostra um processo mais atual, né? Algo mais assim moderno. Você vê que existe um padrão, negócio mais padronizado, que ajuda aí de alguma forma a deixar, né, um negócio mais sofisticado e padronizado. Esse é o contexto correto. Adiantar aqui. Aí, novamente, a gente traz alguns exemplos, né, de casas. Novamente, a casa de taipa, uma casa mais moderna, mais arrumadinha, bonitinha. Tá aqui a casa. Vou botar o laser aqui. Deixa eu botar a caneta. Então, você vê essa casa aqui, diferente lá da outra, já é uma casa bem mais trabalhada, tá bom? Aí vê como é interessante, pessoal, a construção, né, a arquitetura em si. Por conta da religião, por conta, né, do que as pessoas acreditavam, a arquitetura ela meio que teve que criar umas situações bem específicas. Aqui é uma prova disso. Ó. Você vê até pelo título aqui da imagem, ó, tumba com piscina na Irlanda. Quando eu pesquisei sobre esse material, aqui era o seguinte: civilização que acreditava na vida após a morte, né? Então, a ideia é que a pessoa, né, que foi colocada aqui, né, quando ela, né, entre aspas, né, ela voltasse à vida, isso aí no contexto que eles acreditavam, ele já teria essa piscina aqui disponível para ele poder lá já tomar seu banho, né, fazer sua limpeza. E você percebe que tem várias dessa aqui, ó, aqui é uma delas, aqui é outra, e ela tem lá suas piscinas. Então vê que é algo bem específico, né, bem cultural dessa civilização, claro, remete muito a essa época, beleza? Então a arquitetura, as pessoas pedem, né, eu queria uma tumba com uma piscina, aí o cara ia lá, bolava, né, criava com a tecnologia que ele tinha na época e ele criava essa estrutura aí, beleza? Muito bonito, mas aí tem essa situação, né? Acho que ninguém voltou não para tomar o banho de piscina. Acho não, né? Certeza que não voltou. Então, pessoal, e aqui, olha, de todas elas, tem obras fantásticas, mas essa daqui para mim é uma das casca grossa. O cara que construiu, as pessoas que construíram isso aqui tinha um outro nível. Veja, são túmulos ao local, né? Túmulos na Turquia, ao o ano, o período, ó, 400 anos antes de Cristo. Pessoal, nessa montanha a galera construiu essas estruturas. Então veja, primeiro construir, isso é enorme, isso não é uma coisa pequena, isso é grande. Construiu no local alto desse. Existe até hoje, pessoal, esses locais. Você pode colocar, pode pesquisar no YouTube. Quando eu estava pesquisando o material para aula, lá na Europa, meio que tem uma cultura, né, pessoal, de
jovens casais, né, pessoas que estão em lua de mel, viajar para a Turquia e visitar esses túmulos, porque tem lá a história que é, né, o casamento, ele vai prosperar, porque visitou, né, essa questão da cultura com o turismo, né, é muito forte em vários países. E teve um brasileiro que ele estava em lua de mel na Europa e ele fez lá essa visita. E ele gravou lá, tem no YouTube, quem tiver curiosidade, eu não vou me recordar agora o nome, o título. Mas é interessante porque é algo que está lá, existe, e você percebe o que eu quero trazer aqui para vocês é principalmente a época que foi construído e o nível de construção, pessoal. Você, ó, os detalhes aqui, você vê que ó, as janelas, essas janelinhas aqui, todas elas você vê que são padronizados as suas medidas, as entradas, como está aqui nesse prédio aqui, ó. Deixa eu até apagar aqui, vai ficar. Cadê a caneta? Então você percebe uma padronização, ó, como está nesse prédio aqui, nesse prédio, são praticamente idênticos. Esses outros também, mas aí ó, o tempo, né, não ajudou muito. Você já vê que tem alguns problemas. Ó, aqui o pilar mesmo já está com problema, aqui também. Então, bem interessante aí. No outro é um templo na Índia. E esse templo na Índia vai muito daquela primeira pirâmide que eu mostrei para vocês, só que com uma arquitetura diferente. Veja, de um local para outro, a mesma ideia, né, de uma estrutura em forma de... aqui tem uma forma mais arredondada, mas é similar à estrutura de uma pirâmide, ou se preferir, de um cone, né, de um cone cortado, para ser, né, um pouco mais preciso, mas é o mesmo princípio, uma base maior, né, a parte de cima menor para a estrutura, o prédio se ele tem uma estrutura. Você vê aqui tem está muito ligado à questão da religião e a arquitetura. Beleza? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. E aí eu vou entrar agora um pouquinho da parte da civilização com arquitetura. Então, no vídeo eu falo, né, sobre a questão existe uma linha que liga as civilizações, as cidades, a arquitetura. Por isso que quando se procura entender uma civilização é fundamental encontrar sua arquitetura, pois ali estão também artefatos que nos mostram as respostas, né, do que foi aquela civilização. E aí, não poderia deixar de começar, né, pela uma das mais conhecidas, citada em livros históricos, né, como a Bíblia, em várias histórias de forma geral, que é a civilização egípcia. E aí a gente entra muito forte também na questão das pirâmides. Só que aqui, pessoal, a galera evoluiu o termo pirâmide. Aqui eram várias construções, várias pirâmides. Você pode ver aqui, ó, tem as pirâmides principais, tem essas outras que são menores, tem outras estruturas dessa no Egito. Então são várias assim construções nesse tipo. E novamente, né, um nível tecnológico para a época era um nível muito alto. Então eles tiveram que bolar estratégias para poder fazer essas construções. Existe a teoria, né, existe várias teorias de como foi construído essas pirâmides. Tem um exemplo, aquele canal Story, né, da TV fechado, que tem alienígenas do passado. Não sei se alguém já assistiu. Para quem gosta, né, programa bem assim, eu particularmente eu gosto, é bem interessante as teorias deles, né, muitas vezes bem fundamentada, mas tem lá uma teoria que essas pirâmides foram construídas
ou alienígenas. E aí o cara lá tem argumentos que você olha assim, opa, rapaz, você começa a querer acreditar. Eu, particularmente, eu não acredito. Eu acredito, sim, na versão que é mais aceita pela ciência, que é aquela que as rochas, né, eles moldavam, né, com aquelas rochas, eles criavam uma superfície, né, como fosse um mini rio, que geralmente esse rio ele era de uma largura, né, da rocha, e como a terra estava molhada, né, aquela parte de baixo estava molhada, tinha uma água, né, que as pessoas iam lá, um grupo na frente ia jogando a água, outro grupo iria empurrando, tanto atrás com a corda também. Então você, fisicamente, você começa a ver lógica, porque você, quando a superfície ela está molhada, você diminui o atrito entre a rocha e o solo. Consequentemente, facilita na questão do transporte. Então, é algo que é mais aceito, né? E ele, claro que morreu muita gente por conta dos acidentes, né? Então eram a grande maioria escravos, né? Então tinha essa questão aí. No outro prédio, você percebe que aí sim uma construção, né? Geralmente os palácios, né? Onde moravam os faraós, né? Outros prédios em si, que eram também prédios grandes, e você consegue também ver um padrão, uma harmonização dos ambientes, né? Então aqui você já começa a ter uma noção de uma viga, né? De um pilar. Então, ó, concepção aqui de um pilar, são enormes, de vigas com estrutura como fosse uma laje, então bem do que a gente hoje utiliza. Então a gente está falando de uma época, né? De vários e vários anos atrás aí. Então você começa a ver um desenho de uma construção, né? Algo, você começa a ter uma ideia do que foi ali. Ah, galera, tem outro fato interessante aqui. Nessa época, tem até um desenho, um filme de um desenho, que fala, né, sobre essa questão do Egito, que meio que o faraó ele faz um pedido tal, e o chefe, né, ele, não, eu quero a construção de uma pirâmide, e o cara começa a botar muita dificuldade, e ele diz, não, beleza, se você não conseguir, eu mando você para os leões e boto outra pessoa no lugar. Então tinha muito isso, né? O cara tinha que ter uma criatividade boa, porque ele estava lá naquele cargo, mas a qualquer momento ele simplesmente era substituído por outro e ele ia morrer. Então tinha essa forcinha aí na criatividade, né? Para empolgar o cara. Então, claro, graças a Deus que mudou, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas era algo que no desenho lá mostrou muito bem, até de uma forma bem humorada, como era, né, a realidade nessa época do Egito Antigo. E aí a gente entra, pessoal, na parte da civilização grega, né, que para mim é a melhor civilização de todas, assim, né, uma civilização muito importante, que aqui é onde entra a matemática pesada, as ideias muito bem, assim, utilizadas. Primeiro, você vê novamente os padrões, né, de vigas e pilares. Só que aqui a matemática foi levada muito a sério. Um exemplo, vou até desenhar aqui. Aqui já estava na caneta. Cadê? Ó, aqui você consegue ver. Então ficou meio com essa aqui. Tudo bem. Então, quer desenhar com o mouse, pessoal, é bem complicado. Ó, tô tentando aqui. Então aqui você começa a perceber que existem padrões. Essas distâncias aqui são iguais. E a largura desses pilares também são iguais. Como a altura, tudo muito pensado, tudo na proporção. Essa proporção é um número que foi criado, né, uma proporção áurea que foi criada nessa época, que é o número de ouro, que é a proporção, né, áurea ali, que é, se não me engano, 1,16. É uma proporção, o número de ouro, utilizando a proporção do número de ouro, que ela é utilizada até hoje em concursos, por exemplo, concurso do Miss Universo,
ele utiliza a medida, a razão na medida de busto e quadril, é utilizado o número de ouro. Então, você percebe aí que existe um padrão muito forte e uma matemática, né, que ajudou demais, né, nessas construções. E algo bonito, né, algo muito harmonioso. Então, muito utilizado, né, nessa época, e até outros, a gente vai ver outras civilizações que utilizaram também. E aqui, pessoal, a ideia do teatro, né, a ideia de palco, e essa ideia aqui, ó, onde eu estou passando a ideia de círculo, né, a ideia de uma arquibancada meio que abraçando ali o palco. Então, esse tipo de estrutura e essa estrutura aqui, nesse formato assim, você consegue, primeiro, garantir a visibilidade de todas as pessoas que estão nessas arquibancadas, e a acústica é uma acústica muito boa, é considerada perfeita a acústica desses ambientes. Por isso que a grande maioria dos teatros que você vê, principalmente os mais antigos, eles tinham muito esse cunho, esse formato, porque facilitava muito em vários, tanto na visibilidade como na questão do som, propagação do som e por aí vai. E assim, a ideia, né, o princípio é utilizado até hoje. Eu já tive a oportunidade de ir em Barretos, onde tem aquela arena, né, de Barretos, né, do Festa do Pinhão de Boiadeiro, e foi Oscar Niemeyer que fez utilizando essas técnicas aqui, aonde você tiver na arena meio que tem um formato de ferradura, mas aonde você tiver nas arquibancadas, você consegue visualizar todo o local. Um negócio realmente fantástico. O Império Romano, pessoal, aqui ele teve, né, muito ligado a outras civilizações, então ele pega muito da civilização grega, pega muitos desses elementos e ele conseguiu expandir muito fortemente para outros locais. Então aqui no exemplo a gente vê o Arco do Triunfo, que é uma arquitetura romana, mas está na França. Então por conta da expansão do Império Romano, então ele conseguiu levar sua arquitetura para vários países, né, para vários lugares. Então isso, de alguma forma, começa você perceber características de uma civilização em outro local. Certo? Se tiver dúvida, pergunta, alguma, a gente pode trocar aí, beleza? Essa parte história, pessoal, eu vou terminar aqui e vou entrar um pouco, para finalizar a nossa aula, na parte das normas técnicas, beleza? Aqui, pessoal, tem uma importância muito grande quando a gente fala na concepção dos projetos. Por que existe a norma em si? Primeiro, é para todos os profissionais, todos falarem a mesma língua. Então, existe a norma, ela vai garantir que essa linguagem ela seja de alguma forma universal. Porque quando todos estiverem falando, estiverem fazendo do mesmo jeito, você minimize muitos erros. Porque já imaginou um projeto que é feito por mim de uma forma, eu utilizo uma técnica, um jeito, e outra pessoa, outro profissional faz utilizando outras coisas. Então, assim, quando fosse passando nas etapas, então você meio que teria muitos padrões, consequentemente você teria um trabalho enorme e aumentaria muito as falhas, né, o risco, as interpretações. Fazendo uma comparação assim bem diferente, mas com a mesma ideia, é meio que a norma agora, os médicos, eles meio que agora são obrigados, né, a ter ele prescrever lá, né, os remédios de forma digital. Ele tem um computador, ele vai lá colocar e ele só carimba e assina. Porque tinha muita dificuldade. Eu trabalhei em farmácia, não sei se alguém trabalha, mas as letras dos médicos, parece que eles pagam uma cadeira específica na faculdade de ter letra
feia. Não é feia, é letra que ninguém entende. E isso, consequentemente, pode provocar falhas. Uma interpretação errada de um farmacêutico ou de um próprio enfermeiro que era para utilizar um remédio e utilizou outro, pode ocasionar um problema sério em alguém. Então, a norma, ela vem muito para isso, dar esse padrão, beleza? Passando aqui. Deixa eu até... A caneta tá. Vê, pessoal, a ISO é o padrão internacional, certo? Então, é como se fosse a norma internacional. A nossa norma, ela é 100% alinhada com a ISO. A nossa norma, ela é regida pela ABNT, e ela sempre vai ter essa nomenclatura aqui, NBR, certo? Então, a NBR, então você vai... Essa NBR aqui, que eu vou fazer um quadrado agora, é a NBR de projetos, representação de projetos de arquitetura. Então, todos os profissionais da área, todos, pessoal, construção civil, arquiteto, técnicos de edificações, toda a galera que de alguma forma vai manusear, vai trabalhar com o projeto, ele tem que seguir a norma NBR 6492, que é a norma de desenho arquitetônico. Certo? E a gente entra na parte das folhas. A mesma coisa, a NBR, ela padronizou os tamanhos dessas folhas. Porque, novamente, já imaginou cada profissional ou cada prefeitura ou órgão adotasse um padrão de folha? Aqui vai ser uma folha A4, aí o outro, não, eu quero uma folha A3, A2. Ficaria um caos, né? Então, pensando nisso, a NBR, né, justamente alinhada com a ISO, ela cria esse padrão, ela cria esse alinhamento. Vou passar aqui para não adiantar muito. Aí vê. A nossa folha, a folha tá meio assim, fora de escala, pessoal, porque eu quis dar aí uma esticada aí no desenho. Peço até desculpa para vocês. A folha A4 aqui tá meio quadrada. Mas desconsiderando a escala, né? Desconsiderando, a gente vai ver escala na próxima aula, a gente vai estudar a escala. A questão da folha A4 é a folha que padrão. Você pega um exemplo, o caderno ele tem o padrão de uma folha A4. Só que o projeto de arquitetura, os projetos arquitetônicos, o projeto de engenharia, numa folha A4 ficaria muito pequeno. Então, você precisa de muitos detalhes. Quando for na outra aula, eu vou mostrar alguns projetos meus. Vocês vão perceber que tem... Pronto, quando eu imprimo um projeto de estrutura para vamos botar aí um prédio pequeno, 2 andares, 3 andares, de estrutura, vai ser as plantas ou as pranchas com o detalhamento de vigas, pilares, lajes, fundações, esquadrias, todos os detalhes. Chega a dar 20 a 30 folhas de folhas A2 e A3. O custo de impressão geralmente fica, para mim, entre 150 e 200 reais. Vou imprimir, eu não tenho a impressora A4, eu imprimo geralmente fora, e aí você vê que fica um custo alto, só disso. Claro que eu faço o orçamento, né, eu faço toda a questão de custos. Mas, para você ter ideia, né, o volume de impressão é muito alto. O arquiteto também, ele utiliza muito essas folhas, porque depende muito de como é o projeto. Beleza? Mas a norma, ela padronizou. Ó, galera, essa folha é a folha que a gente chama de folha A0, que é essa folha completona aqui, ó. Ela toda é a folha A0. Beleza? Essa folha A0, ela tem 1 metro quadrado. 1 metro quadrado.
Foi uma lógica bem simples, utilizando a matemática. Qual é a lógica? A folha 1, como é que vai ser a concepção da folha 1? Metade, eita, que agora eu vou continuar aqui, mas é metade da folha 0. A folha 2, metade da folha 1. A folha 3, metade da folha 2. A folha 4, metade da folha 3 e assim por diante. Existe até a folha A5, mas no Brasil, se eu não me engano, utiliza até a folha A4. Certo? É muito comum, os meus projetos mesmo, eu imprimo muito em folha A2 e A3, só que tem situações que eu preciso imprimir a folha A1. Então, eu geralmente pego uma situação específica e aí eu faço a impressão na folha A1, certo? Aí, claro, pessoal, existem esses valores, tudo, mas eu deixo aqui como critério de informação, mas não é algo que vai ser exigido uma prova, tem que saber a medida da folha 0, que é 841 milímetros por 1189. Não se preocupe com essa parte. Mas aí, critério de curiosidade, tá aqui os valores. Da folha A4, né, é o padrão que todo mundo conhece, que é o 21 por 29,7. Beleza? Tá aqui. Que aqui tá em milímetros. Então fica 210, 297. Beleza? E no vídeo, quem assistiu aí viu, existe também uma forma correta de dobrar essas folhas. Porque aí a gente está falando de uma folha que ela é muito maior do que a folha A4. Mas o dobrar dessa folha, ela tem que estar no tamanho pronta de uma folha A4. Porque já imaginou a folha A0 ou uma folha A1? Como é que você ia armazenar? Como é que você ia transportar essa quantidade de folha? Fica enorme. Você precisaria de um espaço muito grande. Então, não é viável. Então, foi criada uma técnica normatizada, existe a norma, tudo direitinho lá, de compra, dobra essas folhas. Então, aqui ele pegou um exemplo de uma folha A3, né? Os milímetros, que o cara, aonde precisa dobrar, tudo direitinho. E aí essa folha ela vai ficar nesse efeito sanfona aqui, como está mostrando aqui, ó, tá vendo? Aqui novamente. E aí, ó, sempre, pessoal, com a legenda para cima. E quando você dobrar esse projeto, não vou passar o vídeo, certo, pessoal? Mas quando você dobra o projeto, essa legenda aqui, ela tem que ficar na parte de cima. Eu até vou dar uma adiantada aqui nesse vídeo. Cadê? Ó. Pronto, ó, tá vendo aqui? Quando ela fica dobradinha, bonitinha, ela vai ficar o quê? Com a legenda sempre aqui, ó. Deixa eu até apagar esse outro para a gente não confundir. Por quê? Porque fica mais fácil, pessoal, para procurar. Imagine lá, você imprimiu, meu exemplo, eu imprimi lá 30 folhas A2 e A3. Aí nessa legenda, a gente vai ver o que é a legenda depois direitinho, vai estar lá o nome do projeto. Então, exemplo, nessa folha aqui eu tenho um projeto, as vigas do projeto estrutural. Aí eu tenho, aí tudo numerado, bonitinho. Aí eu vou ter um exemplo, depois da terceira, quarta folha, aí começa os pilares. Aí vem o nome aqui, pilar. Aí depois, laje. Porque aí você não precisa abrir os projetos para poder saber. Então, eu estou com dúvida, porque é muito comum, como profissional, eu vou lá e imprimo as folhas. Eu entrego para o proprietário, né? Ele fica com uma via, eu fico com outra. Porque ele, por direito, né, ele tem que ficar com a via dele para guardar, porque o projeto é dele, ele pode fazer depois o que ele quiser, uma consulta, alguma coisa. Então, só que aí o cliente ele não fica com o projeto, né? Então, geralmente são 3 vias, né, que a gente geralmente imprime, ou 2 vias, que uma via digital. Uma via ele guarda e a outra via é a via que ele vai utilizar. Aí, o que é que ele faz? Ele entrega ao pedreiro ou ele vai entregar lá uma empresa que vai confeccionar as armaduras. E é muito comum a galera entrar muito em contato comigo por uma dúvida ou outra, se pode fazer uma situação ou outra.
E ele começa a mexer, né, nesses projetos. Então, o cara começa a abrir folha por folha, folha por folha. Quando o cara já manja do negócio, ele entende que cada folha lá tem um nome específico do que está se tratando. Então, por isso que é muito importante essas divisões aí. Certo, rapidinho. A parte de caligrafia. Então, pessoal, é aqui que entra o mesmo princípio. A gente já está acabando, viu, pessoal? Aí veio. A norma também, ela viu a necessidade de criar, né, de colocar na norma algo específico na caligrafia. E aí eu volto novamente a pegar o exemplo lá do médico. Quer dizer, uma letra que as pessoas não entendam, pode ter uma interpretação muito diferente, consequentemente vai ocasionar erros, e esses erros geram acidentes. Na medicina, pode gerar um problema de saúde, um erro médico, alguma coisa desse tipo, né? Uma injeção. Tem pessoas que são alérgicas a determinados remédios, pode ocasionar um problema sério de saúde, por conta de um erro simples desse. Mas na Constituição Civil, o erro pode ser fatal, porque pode ocasionar um acidente. Então, prova que o público que trabalha em Constituição Civil em si, né, são pessoas de uma escolaridade baixa. Então, você pega esses serventes, muitas vezes um carpinteiro, um pedreiro, ele não tem, claro que tem suas exceções, pessoal, tem pessoas aí que são formados, tudo direitinho, mas quem já teve experiência em obra, né, de lidar com pedreiro, com servente, geralmente são pessoas que têm uma escolaridade um pouco baixa. Não é problema. O problema, principalmente a norma, e aí entra na parte dos direitos até trabalhistas, a norma, ela tem uma recomendação, que não é nem dessa norma, é uma outra, que é uma norma de segurança, é uma NR de segurança, que eu não lembro qual a numeração, se é a 18, é uma específica, que ela diz que todos os funcionários, todos os colaboradores que estão em obra, estão trabalhando ali em obra, eles têm que saber ler e escrever. Ele não fala, tem que ser formado, não sei o que, não. Ele diz que tem que saber ler e escrever. Por quê? Porque tem que entender o que está escrito na obra, as coisas que estão na obra. Então, lá muitas vezes tem uma placa ou tipo, é proibido entrar nesse ambiente, cuidado, perigo, alguma coisa desse tipo. Ele não entende o que está escrito, o que está sendo colocado, ele pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. E, infelizmente, pessoal, a construção civil ainda é um ambiente de risco. Então, as pessoas, o número de acidentes, quando a gente compara com outras indústrias, é muito alto. Até porque a nossa indústria, diferente, e aí a gente faz uma comparação com a indústria, um exemplo de automotiva, a indústria automotiva, a indústria ela é fixa, o produto que passa por todo o processo. A nossa indústria é diferente. Nosso produto é fixo, e a nossa indústria que vai caminhando conforme o processo. Essa diferença faz com que a gente tenha níveis diferentes de padrões. Então a gente consegue ter um alto padrão na construção automotiva, porque ele coloca lá um exemplo, um robô para fazer só pegar a porta e colocar no lugar. Aquela porta ali, conforme o carro chegar ali, ele vai colocando, porque não precisa. Na construção civil, não. Na construção civil, o produto muda muito de um para o outro. Então, eu construo esse prédio, o outro vai ser totalmente diferente. Claro, alguém pode falar, mas tem um loteamento aí que construi casas padrões caixa. Aqui em Caruaru mesmo tem um exemplo, a Viane Moura, o projeto dela é de construir 5.000 casas. Praticamente são todas casas iguais. Beleza. Mas só o fato de ser uma aqui, outra ali,
outra lá na frente. Você tem que mudar, né? Sua indústria tá sempre mudando de local. Isso dificulta muito o processo. Quem tiver curiosidade pode até pesquisar sobre isso. Então, ainda é uma indústria que, infelizmente, tem muitos acidentes. E até a ISO, se não me engano, é ISO 9000, tem uma nomenclatura que a empresa ela tem benefícios quando não tem acidente. Então, tipo, é muito comum, você vai estar com um cliente e tá lá a obra, né? E você vai fazer uma visita à obra para ver como é que tá o apartamento ou a casa. E aí você vê muito aquelas placas. Essa obra tá 200 dias sem acidente. E isso conta, porque aí você entra em uns padrões internacional na questão da prevenção, né, na questão dos cuidados com os colaboradores. Beleza? Então tem essa questão da norma que pede todos os projetos, tudo em obra, pessoal, tem que ser sempre de letra de forma. Certo? Tudo de letra de forma, porque você força a galera, padroniza a galera a escrever mais ou menos do mesmo jeito. Percebam aqui que as letras, ó, esse zero aqui até parece uma coxinha, mas dá para entender. O mais importante é isso. Não precisa a letra ser bonita. Precisa que a pessoa olhe e entenda. Isso aqui é um zero, isso aqui é um 2, isso aqui é um 1, certo? Então tem muito isso. O cara entender o que está vendo ali e ele não vai ter falhas, né? Evitando ao máximo. Então aqui alguns exemplos, né? Palavras, sala, quarto, cozinha, banheiro, beiral, tudo escrito de letra de forma, certo? E a gente finaliza com essa parte aqui do quadro de legenda, que é o que eu falei lá. E aí agora a gente fica bem mais claro, né? O quadro de legenda, pessoal, deixa eu até pegar aqui um exemplo rapidinho. Deixa eu pegar aqui um projeto. Cadê? Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, achei um aqui, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês para não ficar. Cadê rapidinho aqui? Pronto. Vê, no projeto aqui você percebe que existe um conteúdo, né? O que está sendo colocado ali. Aqui eu peguei o exemplo, né? Porque ele detalha muito bem. É o número de folha, a data, etapa, aqui novamente número de folhas, a escala, que a gente vai estudar a escala na próxima aula, muito importante. O assunto, né, que está se tratando. Aqui, como ele é voltado para o cunho educacional, então aqui tem um orientador, a turma. Mas esse é o carimbo, é isso que vai estar lá, a legenda, né, tudo direitinho, é isso que vai estar lá na folha para você entender todas as informações. Eu vou aqui mostrar um exemplo meu, que aí fica mais claro. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto, galera. Isso aqui foi um projeto arquitetônico que eu fiz. Eu faço muito projeto de regularização, certo? Então, muito comum. Então, aqui seria um carimbo, pessoal. Não proprietário, quem fez o projeto, né? No caso foi eu que fiz. Novamente, não do projeto. Projeto de regularização de uma escola, local. Tipo de folha. Eu utilizei 2 folhas A1. A escala. Aí veio, aqui é o mais importante. Aí eu vou procurar. Eu sei que nessa planta aqui vai ter planta baixa, cortes, fachadas, planta de situação. Os nomes, os detalhes técnicos, a área do terreno, a área construída. Então, tudo isso aqui você tem no detalhe, pessoal. Então, a gente vai estudar isso depois, né,
Vou mostrar para vocês o que precisa, o que não precisa, mas aqui, em termos legais, né, aqui seriam os cortes baixos, ou melhor, desculpa, a planta baixa do pavimento térreo, primeiro pavimento térreo, segundo pavimento. Aqui seria o corte, que a gente vai ver também essa questão dos cortes, tem que ter fachada, tanto com muro como sem o muro. Aqui é um dimensionamento em 3D, geralmente eu coloco, porque eu utilizo um software chamado Revit, muito bom, por sinal. Telhado tem que ter com a declividade, né, aqui só é uma água só, né, uma queda d'água, então são 10%. Aqui a metragem do terreno tem que ter também, a localização e o outro corte que a gente chama de corte longitudinal, que a gente vai ver posteriormente. Veja que aqui é a folha 2.2, beleza? Vou compartilhar aqui novamente deixa eu fechar aqui o slide. Cadê? Compartilhando. Pronto, pessoal. Eu vou encerrar por aqui hoje, nessa parte do quadro de legendas, do carimbo, a gente chama de carimbo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, para questionar. E também eu estou fazendo parte lá do grupo. Se tiver algum detalhe, algo mais específico, pode perguntar. E semana que vem estamos juntos aqui novamente. Dando continuidade, a gente vai estar vendo a aula referente à aula 3 e à aula 4. Quero agradecer a participação de todos. Eu vou daqui a pouco colocar o link lá da aula e desejar a vocês uma boa noite e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.